Sobre história para atualidades. Início da Brasil República. Período de 1889 a 1930. Sabe, em 1889 foi a derrubada do país imperial do Dom Pedro II. É conhecida como República Velha, esse período é marcado pelo domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. O Brasil firmou-se como um país exportador de café. Com isso, sua indústria progrediu significativamente na área social. Várias revoltas e problemas sociais aconteceram nos quatro cantos do território brasileiro. Daí a Constituição de 1981, a primeira Constituição republicana. Após o início da República, havia a necessidade de elaboração de uma nova Constituição. A antiga seguia as ideias da monarquia. Quando foi elaborada, garantiu alguns avanços políticos, embora apresentasse algumas limitações, pois representavam os interesses das elites agrárias do país, que era a elite agrária igual ao grupo de fazendeiros que detinham grandes fortunas, participavam diretamente das decisões governamentais, agrário igual agrícola. A Constituição implantou o voto para os cidadãos. Mulheres analfabetos, militares de baixa patente ficaram de fora. Ela também instituiu o presidencialismo e o voto era aberto. Ou seja, problemas. Início do Brasil. Quer saber? Eu ia terminar aqui, mas vamos continuar com a República das Oligarquias. As oligarquias são os grupos sociais formados por aqueles que detêm o domínio da cultura, da política e da economia de um país, que exercem esse domínio no atendimento de seus próprios interesses e em detrimento do prejuízo das necessidades das massas populares no Brasil. No Brasil pós-colonial, os interesses oligárquicos estavam diretamente relacionados aos interesses do imperialismo. O imperialismo, por sua vez, participou diretamente da sustentação dos grupos sociais oligárquicos. Oligarquias, geralmente formadas por famílias, são grandes proprietários, tanto de terras como de comércio de indústria e de setor financeiro. O período de 1894 a 1930 foi marcado pelo governo de presidentes civis ligados ao setor agrário. Esses políticos pertenciam aos seguintes partidos: Partido Republicano Paulista, PRP, e Partido Republicano Mineiro, PRM. Esses partidos políticos controlavam as eleições e mantinham-se no poder de maneira alternada e contavam com o apoio da elite agrária no país. Dominando o poder dos presidentes, programaram políticas que beneficiaram o setor agrário do país, principalmente os fazendeiros do café do Oeste Paulista. Então isso que era a política do café com leite. Agora, continuando no conteúdo de política do café com leite, a maioria dos presidentes desta época eram políticos de Minas Gerais e São Paulo. Estes dois estados eram os mais ricos da nação e por isso dominavam o cenário político da República. Saídos dos elites maneiras e paulistas, os presidentes acabavam favorecendo sempre o setor agrícola, principalmente do café, que era o paulista, e o de leite, que era o mineiro. A política do café com leite sofreu duras críticas de empresários ligados à indústria que estava em expansão nesse período. Se, por um lado, a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, por outro, acabou provocando um abandono das outras regiões do país, e as regiões nordeste, norte e centro-oeste ganharam pouca atenção desses políticos e tiveram seus problemas sociais muito agravados. Sobre as políticas dos governadores, a estrutura do governo do Brasil, do presidente paulista Campos Salles, esta política visava... Não entendi nada. Eu ia falar de política de governadores, mas estava escrito uma coisa estranha aqui. Estruturada no governo do presidente paulista Campos Salles, esta política visava manter no poder as oligarquias. Era uma troca de favores políticos entre governadores e presidente. O presidente apoiava os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto esses políticos davam suporte à candidatura presidencial e também durante a época do governo. Sobre o coronelismo. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a eleição dos candidatos que apoiava. Ele usava o voto de cabresto, onde o coronel fazendeiro obrigava e usava até mesmo de violência, para que os eleitores de seu curral eleitoral votassem nos candidatos apoiados por ele. Com o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel para que votassem nos candidatos indicados. O coronel também utilizava outros recursos para conseguir seus objetivos políticos, tais como compra de votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. Que coisa horrível. O convênio de Taubaté. Nunca ouvi falar disso. Na Formation.
Essa foi uma forma encontrada pelo governo republicano para beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. Quando o preço do café declinava muito, o governo federal comprava o excedente de café e estocava. Bom, isso é bom, mas esse é um convênio, né? Esperava-se a alta do preço do café, então os estoques eram liberados. Então era uma fraude. Né? Essa política mantinha o preço do café, principal produto de exportação, sempre em alta e garantia lucros aos fazendeiros que a cultivavam. A crise da República Velha e o golpe de 1930. Vou terminar aqui. Pá, 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 pá.